Oi, tudo bem? Esse é o nosso podcast sobre biologia tecidual. Nesse podcast, eu, Mariana e meus colegas Samuel, Giovana, Júlia e Carla vamos abordar temas implicados na histologia, como criação de lâminas, técnicas de coloração e uso em diagnósticos. Na biologia tecidual existem alguns termos que são fundamentais para o entendimento de fatores mais complexos. Célula, por exemplo, é a unidade básica da vida e o componente fundamental dos tecidos. Os tecidos são um grupo de células semelhantes que desempenham uma função específica. Já a matriz extracelular é uma substância que envolve as células em um tecido, fornecendo suporte estrutural e regulando as atividades celulares. A microscopia é o uso de microscópios para observar detalhes celulares e teciduais que não são visíveis a olho nu. Ele é frequentemente utilizado na histologia. Técnicas de coloração são usadas para realçar estruturas específicas nas amostras histológicas, facilitando a observação e a análise. Patologia, que é um termo associado à histologia diretamente, quer dizer o estudo das doenças. Para começar, o que é histologia? A histologia é o ramo da biologia que estuda os tecidos biológicos, examinando a estrutura microscópica de órgãos e tecidos no nível celular. O foco desse estudo é principalmente a análise das células e da matriz extracelular que compõe os tecidos do corpo. Esse tipo de estudo é extremamente útil nos diagnósticos clínicos de doenças. Isso porque, a partir das análises, é possível identificar anomalias celulares capazes de causar tumores, doenças autoimunes e infecções. Além disso, a histologia é essencial para o monitoramento de doenças crônicas e o fornecimento de informações complementares para exames de imagem. Agora que vocês estão mais familiarizados com o assunto, bora aprofundar? Existem 4 classificações para os tecidos biológicos. Primeiramente, o tecido epitelial. Ele tem células compactadas e organizadas em camadas, o que permite outras subclassificações, como o tecido epitelial simples ou estratificado, mas ainda existem subtipos específicos como o epitelial de revestimento ou glandular. Esse tecido tem função de revestimento, proteção, absorção e secreção. Em seguida, temos o tecido conjuntivo, com maiores quantidades de matriz extracelular, onde encontram-se fibras colágenas, elásticas e substância fundamental. Nesse caso, as células ficam espalhadas pela matriz extracelular. Alguns subtipos desses tecidos são o conjuntivo propriamente dito, adiposo, cartilagem, osso e sangue. Essa classe tem função de suporte e proteção, preenchimento de espaços e transporte de substâncias. Em terceiro lugar, falaremos sobre o tecido muscular. Ele é composto por células alongadas chamadas fibras musculares e tem alta capacidade de contração para gerar movimento. Pode ser subdividido em muscular esquelético, encontrado nos ossos, cardíaco, encontrado no coração, e liso, nos órgãos internos. Por fim, mas não menos importante, temos o tecido nervoso, que é composto por neurônios e células da glia, que são células de suporte que dão sustentação e proteção a esses neurônios. Esse tecido é capaz de transmitir sinais elétricos e responder a estímulos, e graças a isso tem funções relacionadas à comunicação e controle. Vale lembrar também que a amostragem correta para análise é essencial porque é a partir dela que serão identificadas anomalias clínicas, garantindo um resultado decisivo e confiável para que seja possível chegar ao diagnóstico correto. Agora vou falar do passo a passo da preparação do tecido para análise histopatológica. A primeira etapa é a coleta, que consiste na retirada de uma amostra de tecido, chamadas de biópsias, que são obtidas das seguintes maneiras. Na biópsia cirúrgica, através de uma incisão cirúrgica no órgão ou tecido, biópsia endoscópica para órgãos ocos, como estômago e intestino, biópsia por agulha, que é obtida pela punção do órgão, como fígado ou pulmão, sem precisar abrir a cavidade natural, e pela necrópsia, que é realizada pós-morte para verificar a causa do óbito. A próxima etapa é a fixação. Ao se remover qualquer material, órgão ou tecido do organismo, se inicia um processo de autólise, autodigestão. A fixação evita a autólise celular e impede a proliferação de micro-organismos, preservando a morfologia do tecido e fornecendo maior resistência para as etapas seguintes. Os agentes fixadores mais utilizados são o formol tamponato e o líquido de Boeing. A próxima etapa é a desidratação. Consiste na remoção de água dos tecidos. O método mais utilizado consiste numa série de soluções alcoólicas em concentrações diferentes, chegando até o álcool 100%. Após essa etapa, é realizada a clarificação. Nessa etapa, remove-se totalmente o álcool, preparando para a próxima etapa.
Para remover o álcool e preparar o tecido para a penetração da parafina, utiliza-se o silol, que torna o material mais claro conforme substitui o álcool. A próxima etapa é a inclusão. Nessa etapa, acontece então a impregnação do tecido com uma substância de consistência firme. Assim, o tecido é endurecido, o que facilita o corte em camadas finas. A parafina é a mais utilizada nesse procedimento. Além do fácil manuseio e bons resultados, endurece em poucos minutos e preenche os lugares anteriores ocupados pela água, formando um bloco de parafina. A próxima etapa é a microtomia. Depois de endurecido, o bloco de parafina deve ser cortado em seções extremamente finas, que permitem a visualização do tecido ao microscópio. Para isso, é utilizado o equipamento de precisão micrótomo, que alcança a espessura em micrômetros. Após isso, é realizada a última etapa, a coloração. Como as seções de parafina são incolores, os espécimes não estão ainda adequados para exame com o microscópio de luz. Dessa forma, a parafina deve ser dissolvida e removida. Em seguida, os tecidos são reidratados por meio de uma série de soluções de álcool em concentrações decrescentes. Assim, os cortes de tecidos podem então ser corados com a hematoxilina. Em seguida, os cortes são lavados e corados pela eosina. Após a coloração, os cortes são protegidos por uma lamínula e estão prontos para serem analisados. Agora eu vou falar um pouco sobre técnicas histológicas. Primeiro, coloração HIE. A coloração HIE, hematoxilina e eosina é uma técnica histológica amplamente utilizada em patologia e pesquisa médica. Ela envolve a coloração de tecidos biológicos para destacar estruturas celulares e teciduais sob o microscópio óptico. A hematoxilina cora núcleos celulares em azul, enquanto a eosina cora o citoplasma em tons de rosa. Isso permite a visualização detalhada da morfologia celular e tecidual. Aplicações da coloração HIE incluem diagnóstico patológico, pesquisa científica, educação médica e avaliação de resposta a tratamento. Agora eu vou falar de diferentes tipos de amostras possíveis de ser coletada. Existem diversos tipos de amostras histológicas que podem ser coletadas para análise microscópica, como biópsias, que são pequenos fragmentos de tecidos retirados cirurgicamente para diagnósticos de doença. Citologia, coleta de células soltas ou agrupadas, geralmente por raspagem ou aspiração, para avaliação microscópica. Exame de tecido de órgãos após a morte para determinar a causa do óbito é a autópsia. Peças cirúrgicas são partes inteiras removidas durante procedimentos cirúrgicos para avaliação histológica. Amostras de sangue utilizadas para avaliar células sanguíneas como esfregaços sanguíneos. Líquidos biológicos, análise de fluidos corporais, como líquido cefalorraquidiano, urina ou líquido sinovial. Culturas celulares, por último, que é células cultivadas em laboratório para os estudos experimentais. Essas amostras permitem a análise microscópica da estrutura e função dos tecidos, fornecendo informações valiosas para diagnóstico, pesquisa e monitoramento de condições médicas. A microscopia eletrônica é uma técnica avançada de visualização que utiliza feixes de elétron em vez de luz visível para obter imagens com mais resolução. Aqui está uma explicação bem resumida, que é o princípio básico, que em vez de usar luz, a microscopia eletrônica usa feixes de elétrons. E também tem os tipos de microscópios eletrônicos, que tem a microscopia eletrônica de emissão, que os feixes passam de elétrons
através de uma amostra ultrafina, formando uma imagem detalhada da estrutura interna. A microscopia de varredura, que é os feixes de elétron varrem a superfície da amostra, proporcionando uma imagem tridimensional da topografia. Tem a preparação da amostra, que as amostras precisam ser processadas para resistir ao vácuo e ao feixe de elétrons. Isso envolve geralmente fixação, desidratação e revestimentos com metais condutores. Tem a resolução, a microscopia eletrônica oferece uma resolução muito alta, permitindo a visualização de células e subcélulas em detalhes nanômicos. E, por último, as aplicações que são amplamente utilizadas em pesquisa científica para utilizar detalhes ultrafinos de células, tecidos, materiais e biológicos. Resumindo tudo isso, a microscopia eletrônica é uma técnica avançada que utiliza feixes de elétron para obter imagens de alta resolução, proporcionando uma visão detalhada de estruturas a nível molecular. O processo de coleta de amostras para análise histológica é uma etapa crucial para garantir que os resultados sejam precisos e confiáveis. Portanto, o primeiro passo é identificar o local da amostragem. Isso pode ser feito com base em alguns exames clínicos, como as tomografias ou as ressonâncias magnéticas, e dependendo do tipo de tecido ou órgão a ser analisado, o método de coleta pode variar. Algumas amostras são obtidas por meio de biópsias cirúrgicas, enquanto outras podem ser coletadas por meio de procedimentos menos invasivos. Isso depende da localização e a natureza do tecido que vai ser coletado. Algumas opções incluem a biópsia por agulha fina, que é utilizada para tecidos superficiais, a biópsia por agulha grossa, que é para tecidos mais profundos, a biópsia excisional, que é a remoção completa de um tumor ou de uma lesão, e a biópsia por escova, que é utilizada em órgãos ocos. O paciente ele pode ser anestesiado localmente ou, em alguns casos, receber anestesia geral, dependendo da extensão e do desconforto associado ao procedimento. A amostra é coletada usando instrumentos apropriados, como agulhas, pinças ou escovas. Isso depende do tipo de biópsia que vai ser realizada. Durante a coleta, é essencial evitar contaminação e manipulação excessiva da amostra para preservar sua integridade. A amostra ela é imediatamente fixada em um líquido fixador, como o formol, por exemplo, para preservar a estrutura celular. E a fixação ajuda a prevenir a autólise, que é a decomposição natural das células, e mantém a morfologia dos tecidos. No laboratório, a amostra é incluída em blocos de parafina, cortada em seções extremamente finas e montada em lâminas para análise microscópia. O patologista elabora um relatório histopatológico que vai descrever as características das células e dos tecidos observados, fornecendo um diagnóstico ou indicando a necessidade de análises adicionais. A coleta e processamento adequado das amostras são essenciais para assegurar que as informações fornecidas pela análise sejam precisas e úteis para o diagnóstico e para o tratamento médico. O papel do patologista é complexo e exige algumas competências, como, por exemplo, examinar amostras de tecidos ou células obtidas por meio de biópsias para identificar as anormalidades morfológicas, fornecer diagnósticos precisos de diversas condições, como câncer, doenças inflamatórias, infecciosas e genéticas, tudo isso com base nas características histológicas que foram observadas. Classificar tumores com base na origem celular, no grau de malignidade e em outras características. Isso vai auxiliar na determinação de um tratamento adequado. Ele também avalia as margens cirúrgicas, isto é, se as margens de tecido removidas durante uma cirurgia são livres de células cancerígenas. Isso garante a eficácia da remoção de algum tumor. O patologista ele também acompanha a mudança nas características histológicas ao longo do tempo. Isso avalia a progressão ou a regressão de algumas doenças. O patologista também analisa amostras antes e depois de tratamentos, como a quimioterapia ou a radioterapia. Isso também avalia a eficácia desse tratamento e ajusta algumas estratégias terapêuticas. Existem inúmeras patologias com características histológicas distintas.
Eu vou destacar algumas das principais e algumas características. E vale ressaltar também que a descrição é geral, ou seja, podem ocorrer variações de apresentações de um paciente para o outro. No câncer de mama, ocorre a invasão das células neoplásicas no tecido mamário. Isso resulta na formação de estruturas glandulares anômalas, perda da forma normal, presença de células tumorais e uma possível invasão em tecidos adjacentes. O câncer de pulmão, também conhecido como carcinoma, normalmente está relacionado ao tabagismo e geralmente é diagnosticado em estágios mais avançados. Nele pode incluir o adenocarcinoma, que é encontrado em glândulas, o carcinoma de células escamosas e o carcinoma de células grandes. Na doença de Alzheimer, há uma neurodegeneração progressiva com um comprometimento cognitivo. Algumas características histológicas é a presença de placas beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares nas células nervosas. Isso resulta em perda de neurônios e atrofia cerebral. A artrite reumatoide, que é a inflamação crônica das articulações e deformidades articulares. Isso ocorre pelo infiltrado inflamatório, que é também conhecido como sinovite, destruição da cartilagem e formação de panos, que é um tecido inflamatório que vai envolver essas articulações. A leucemia linfoblástica aguda, que tem como característica a proliferação anormal de células linfóides imaturas. Isso ocorre pela presença de blastos linfóides no sangue periférico e na medula óssea, que vão suprimir a hematopoiese normal. O melanoma maligno, que é um tipo agressivo de câncer de pele, que é originado nos melanócitos, que são as células que produzem melanina. E as características histológicas é essas células melanócitas atípicas, a presença muito grande de células em mitose e a invasão de camadas dérmicas mais profundas. A esclerose múltipla, que é a destruição da mielina do sistema nervoso central, que leva a sintomas neurológicos variados. E alguns marcadores histológicos é essas lesões desmielinizantes, a presença de placas de esclerose e inflamação perivascular. A histologia, ela começou a ser considerada uma ciência, lá em 1995, com o surgimento do primeiro binóculo. Esse binóculo, lá na época, como era o primeiro binóculo, ele tinha 2 lentes, ele foi criado pelo holandês Hanssens. Como eu disse, era um binóculo muito mais simples, obviamente, foi o primeiro binóculo criado. Ele tinha 2 lentes, e essas lentes tinham um aumento de 10 vezes maior do que a capacidade do olho humano. Então, assim, para a época era um grande avanço. Mas, mais pra frente, o inglês Robert Hooke aprimorou esse binóculo, ele acrescentou mais uma lente. E, novamente, para aquela época era uma inovação muito grande, mas comparado à capacidade dos microscópios que a gente tem hoje em dia, não é nada, Atualmente, o uso da microscopia virtual, por exemplo, é uma realidade aceite, muitas vezes integrada ao ensino da histologia. E, em comparação com os métodos tradicionais, a utilização do microscópio virtual nos novos currículos permite que as instituições de ensino em medicina, lecionem o mesmo conteúdo programático, poupando material, recurso, tempo e além de ter melhorado consideravelmente a qualidade do estudo. E com isso, obtendo um maior sucesso nas pesquisas. Porém, aconteceram avanços como digitalização dos espécimes, e microscopia virtual, que reestruturaram o ensino da histologia em muitas faculdades de ciências médicas. Assim, esses recursos que utilizam a internet têm sido desenvolvidos para suplementar ou substituir as metodologias tradicionais. E a implementação da microscopia virtual se constituiu em uma ferramenta eficaz em novas abordagens e maneiras eficientes em sessões de ensino inovadoras. O conhecimento básico em anatomia microscópica é essencial, para a compreensão do funcionamento dos órgãos, como de doenças também. É sempre importante você ter conhecendo o equipamento que você está utilizando. Os estudantes, frequentemente, classificam a histologia como uma matéria um pouco complicada, devido à razão, da dificuldade da assimilação da teoria
com a prática. No Brasil, as transformações nos currículos de ensino vieram pela necessidade do progresso da ciência e tecnologia, que passaram a ser reconhecidas como essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social. Mesmo com muitas mudanças que atingiram o currículo desses cursos da área da saúde, e com isso causaram uma diminuição do foco nas ciências básicas, a histologia continua mesmo assim sendo uma ciência indispensável para ser ensinada em todos os cursos da saúde. Então, por conta disso, se mostra muito importante a familiarização dos estudantes com esses equipamentos de estudo da histologia, né? Porque só através do exercício da prática que se aprende. E como eu disse, é muito importante você ter o conhecimento do equipamento que você está usando, porque é a partir daquilo que você vai, por exemplo, nesse caso, né, que você vai conseguir fazer uma pesquisa e ter sucesso. Se você não sabe mexer com aquele equipamento, não tem como você progredir, não tem como você ir pra frente, não tem como você fazer nada. E é uma grande vantagem nos dias atuais, né, esses equipamentos, esses microscópios que a gente tem em mãos, porque são microscópios de altíssima qualidade. Como eu disse, se comparados aos de antigamente, que não era nem microscópio, né? Eram binóculos com 2, 3 lentes no máximo. Claro que não pulou do de 3 lentes logo para esse que a gente usa hoje em dia, né? Teve ali um progresso, mas comparado nos dias atuais, né? O de hoje é o mais atual que temos, é o mais eficaz que temos. E se comparado àquele de 2 lentes, claro que ganha disparadamente. Então, hoje em dia, a gente tem um avanço muito grande em mãos e a gente tem que saber usufruir disso. Muitas das vezes, os estudantes não levam em conta a tal importância desses equipamentos, né? De saber mexer, utilizar, como utilizar, qual a importância, para que serve. Mas é muito importante ter isso em mente por conta disso, por conta da importância do equipamento para o estudo. Então, por fim, eu gostaria de agradecer por ter nos ouvido até aqui e agradecer principalmente a professora Yasmin, que nos propôs esse trabalho super dinâmico e diferente, que foi muito gostoso de fazer. E é isso. Em nome da Júlia, do Samuel, da Giovana, da Mariana e da Carla, muito obrigada.